Então, vamos falar agora do horário de negociação do dólar. O dólar tem um horário durante o dia que ele abre e o horário que ele fecha sem pausas durante o dia. Tá? Então, 9 horas vão se iniciar. 5 para as 9, o mercado abre para iniciar a colocação de ofertas na tela do dólar. Tá? Então, de 5 para as 9 até as 9 horas, eles vão casando as ofertas de compra com as ofertas de venda. E aí, cria-se o primeiro leilão. Este leilão, que nós vamos ver mais para frente, mais detalhadamente, ele é para definir o preço de abertura do dólar. Em que preço o dólar vai abrir. Então, depois das 9, normalmente 9, 9 e 1, o dólar está abrindo, tá? E aí, ele funciona o dia todo até as 18 horas, aonde tem o fechamento. Lembrando que o dólar no fechamento não tem leilão, tá? Então, o leilão ele é feito somente na abertura. No fechamento, o preço que for acontecer no último negócio às 18 horas é o preço de fechamento do dólar. Vale a pena salientar também que no horário de verão, o horário de fechamento muda para as 18h15. Tá? Então, horário de verão, 18h15 e sem ser horário de verão, das 9 às 18 horas. Lembrando que 5 minutinhos antes começam a colocação de ordem no sistema. Tá? Agora vamos falar um pouquinho dos eventos que tem no dólar ao decorrer do mês, que são eventos importantes e que nós, como day traders, temos que saber o que está acontecendo nessas datas, nesses momentos, para a gente não entrar numa roubada, né? Tem gente que chega, nós vamos falar do indicador importante daqui a pouco, mas tem gente que chega depois do dólar andar 30 pontos e fala, nossa, o que aconteceu? Saiu uma notícia, né, num payroll, que é uma notícia importante. Então, o day trader, nós que especulamos o ativo, nós temos que conhecer o ativo, nós temos que conhecer tudo que é relevante para esse ativo, para a gente não ser pego de calça curta. Tá? Então, vamos falar do primeiro indicador importante, que é a rolagem. Né? Nós já vimos nas aulas passadas que o dólar vence todo final de mês. Então, essa troca de contrato, né? Ou seja, você sair daquele contrato que vai vencer e abrir uma nova posição no contrato novo, se chama rolagem. Então, o que acontece? No penúltimo dia útil do mês, os grandes players que estão posicionados em swing trade, eles já começam a rolar as posições. Então, o cara está comprado e ele vai permanecer comprado. O que ele tem que fazer? Ele tem que vender esse contrato atual, né, e comprar novamente no contrato seguinte, né, quando mudar a letra. Tá? Quem opera day trade nas corretoras, em mesa proprietária, você não vai poder operar o dólar que está vencendo no dia 1º, tá? Só os bancos podem fazer isso. E no dia 1º, o dólar vai vir, a rolagem vai começar de manhã, no contrato antigo, e entre o almoço e 2 horas da tarde, acaba completamente a negociação nesse ativo. Então vai acabando a liquidez, todos os players já fizeram a rolagem que eles precisavam, e aí esse contrato para de ser negociado e já vai para o próximo contrato. Nós que somos day traders, nós já vamos operar o contrato novo no último dia do mês já. Nós já mudamos para o contrato novo. Tá? Lembrando que o contrato novo, ele não começa a funcionar no último dia do mês. Ele começa a funcionar antes. Né? Se a gente for no dia 20, já vai ter negociação no próximo contrato. Tá? A liquidez vai estar baixa ainda, né?
que é a quantidade de contratos negociados, mas já vai existir, tá? Então, a rolagem que acontece aí, basicamente, com mais fluxo nos últimos 2 dias do mês e no dia 1º do mês que se inicia, né, é um evento que a gente tem que estar bastante ligado que está acontecendo. Nessa rolagem começam a aparecer mais lotes na tela, né, coisa que você não vê no dia a dia, lotes de 500, lotes de 700, lotes de 1.000 no cheio o tempo todo, né? Então, começam a sair mais contratos, em virtude exatamente dos players estar encerrando a posição e abrindo nova posição no próximo contrato, tá? O próximo evento que nós temos que ficar muito ligado, né? Eu coloquei aqui basicamente 2 eventos juntos. Seria o payroll, né? O que é o payroll? Né? O payroll é a taxa de emprego, de mudança do número de empregos do mês passado nos Estados Unidos. Então, existe um órgão, né, que chama Bureau of Labor Statistics, que ele divulga o payroll toda primeira sexta-feira do mês. Tá? Então, toda primeira sexta-feira do mês sai este número que é um dado econômico, né, que dá a mudança no número de pessoas empregadas no mês passado. Tá? E aí, isso é muito importante porque mexe diretamente na economia americana. Então, esse é um dos números que mais afeta o dólar. Existiram épocas um pouco passado aí, né, de 1, 2 anos atrás, que chegava a mexer 100 pontos no dia no payroll. Hoje, nós estamos mexendo aí em torno de 20, né, 25, 15, payrolls mais fracos, né? Mas ele mexe. Então, os players tiram os lotes grandes da tela, fica vazio o book, e a hora que sai a notícia, mexe bastante para um lado e para o outro. Então, por que é importante para a gente saber isso? Este é um momento que, para iniciante, é melhor não operar. É melhor ficar fora da tela. Por quê? Porque às vezes pula stop, às vezes trava a plataforma, exatamente pelo fluxo, pelo movimento grande naquele momento. Então, para o iniciante, no payroll é melhor esperar. Vamos dizer, o payroll sai às 9h30, né? Isso muda muito de horário, está em horário de verão ou não. O payroll sai às 9h30, por exemplo. O iniciante, vamos entrar depois de 10h30 no mercado, né? Que já deu uma acalmada com o payroll, tá? Os profissionais operam payroll sim, eu opero muito payroll, né? Gosto do payroll, faço bons trades no payroll, mas precisa ter uma boa agilidade operacional, porque senão, o que acontece muito no payroll? E que a pessoa não... Quem está no simulador até não tem esse problema, mas para quem está na real existe. Então é assim, por exemplo, você fala, eu vou comprar e vou colocar um stop de R$100, eu vou aceitar perder R$100. E a hora que sai o número, entram lotes grandes na venda, de maneira que pula o seu stop. Então você aceitava perder R$100, você vai perder 300, independente de você ter colocado ali que queria sair com R$100. Porque pula a sua ordem, você fica para trás, tá? Não tem lote para você. Tá? Então, o payroll é um número, é um dos números que mais movimenta o dólar. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês onde a gente pode ver as notícias, né? Mas vocês já sabem que o payroll é muito importante. Um segundo dado muito importante é a taxa de juros americana. Né? O FONC divulga, né, a taxa de juros americana, e o FONC nada mais é do que Federal Open Market Committee, tá? Que se você fosse traduzir, seria um comitê federal de mercado aberto. Né? E ele é uma comissão que compõe o Federal Reserve dos Estados Unidos.
que é o sistema de banco central deles, né? Como nós temos a nossa taxa de juros, o cupom, né? Lá eles também têm a taxa de juros americana, que é feita pelo FONC. A taxa de juros nossa hoje sai depois do horário de mercado, então nós vamos ser afetados na abertura do dia seguinte. Porém, a americana sai durante o nosso mercado, às vezes 2 horas da tarde, às vezes 3 horas da tarde, e normalmente também mexe bastante o mercado. Então o book fica vazio antes da taxa, né? A taxa de juros americana, ela influencia demais a economia mundial, né? Então, também é um dado que sai e que a gente tem que sempre estar ligado, porque vai mexer, né? E principalmente não estar posicionado para esses dados, né? A notícia vai sair 9h30 do payroll, não estar posicionado. Não está comprado nem vendido, né? FONC vai sair 3 horas da tarde, não estar comprado e nem vendido, tá? Existem outras notícias, tá? Assim como estoque de petróleo, vendas de moradias novas, usadas, que são indicadores que podem influenciar se vier fora de linha, porém são indicadores que mexem menos com o dólar, tá? Estes são os dois principais, tá? Payroll, tá? E a taxa de juros americana, dada através do FONC, tá? Aí nós temos as notícias intraday, né? Intraday é o durante o dia, né? Durante o dia existem várias notícias na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? E essas notícias intraday, elas podem influenciar dependendo se sai fora de linha, né? Se não vem em linha, pode mexer um pouco. Às vezes não mexe nada. A gente fica às vezes esperando uma notícia e não acontece nada, não mexe meio ponto o dólar, né? Não mexe um ponto, né? Só que às vezes mexe quando vem fora de linha algum dado, tá? Então, o importante é o quê? A gente saber que se você está líquido, querendo abrir uma posição e vai sair uma notícia em 2 minutos, espera sair a notícia primeiro, depois você entra, tá? Porque pode, se não, você entra, coloca um stop curto e já pega seu stop na notícia, né? E às vezes só pega seu stop e vem para o teu lado. Então é importante esperar as notícias, tá? Claro que se a notícia é 11h30, você não vai deixar de tradar 10 horas da manhã, né? Mas se estiver próximo do horário da notícia, é bom esperar, tá? Existe um site que se chama investing.com, eu considero o melhor site para ver o calendário. Eu não acompanho a notícia em si, tá? Ficar olhando a notícia, quanto isso impacta. Eu não sou economista, eu sou day trader. Até o momento de eu ler a notícia inteira, eu já fiz o trade, já entrei, já saí e já estou com meu dinheirinho no bolso. Então eu não me atento a isso. O que eu me atento é que horas que vão ter as notícias. E aí dentro do investing.com, existe no menu lá em cima um submenu notícias e você vai em calendário econômico. E aí você vai ter essa tela que vocês estão enxergando. Nesta tela, você consegue ver o horário que vai sair a notícia, você consegue ver o país que vai sair a notícia e você consegue ver a relevância. Então, notícias de 1 e 2 tourinhos, a gente não se atenta muito não. Mas as de 3 tourinhos são as que podem mexer mais, tá? Então, por exemplo, esse, vendas pendentes de moradia, é um indicador mensal, tá? Ele te dá também a projeção deste indicador, né, 0,6%, e a prévia dele, né? E aí vai sair o atual aqui nesse espaço em branco. Então, aqui você consegue acompanhar durante o dia quais são os eventos importantes que vão ter, tá? Às vezes me perguntam se eu utilizo algum sisteminha pago, né, de notícias. E eu não uso, tá? Eu só olho o Investing realmente, isso aqui é um site grátis, né, gratuito,
e você só olha realmente os horários que vão sair as notícias. Então agora nós vimos as notícias intraday. E aí um outro evento que pode ocorrer no dólar é o famoso e temido circuit break. O circuit breaker, o que ele é? Ele é uma forma da BMF travar o pânico. Então, isso acontece tanto no dólar quanto na Bovespa, no índice Bovespa. Ocorreu a última vez na notícia da delação da JBS, da JBS, né? Que colocou o Temer sob suspeita, né? Este dia, o dólar abriu em circuit break, ele já abriu travado, né? Então, o dólar começa a subir muito durante o dia, a hora que atingir 6% do ajuste anterior. Nós vamos falar sobre ajuste mais para frente, né? Mas todo dia o dólar forma uma taxa referencial de ajuste, tá? Que é a liquidação financeira dos players, mas nós vamos comentar mais detalhadamente o ajuste depois. Subiu 6% do valor do ajuste, travam as negociações do dólar, tá? É importante saber o que? Nos últimos 3 dias não tem esse limite, que são os dias que já estão fazendo a rolagem, tá? Na rolagem não tem limite de 6%. Em todos os outros dias tem o limite de 6% do ajuste anterior, e aqui, né, tá tirado do site da B3, né, que a regrinha de 6% sobre o preço do ajuste do contrato, tá? Outros eventos que podem ocorrer no dólar durante o dia são os famosos leilões, né? Poxa, o dólar entrou em leilão, né, durante o dia. Por que ele entra em leilão? Então, nós temos os tipos de leilão, tá? Então, nós temos o primeiro, que é o leilão de abertura, que é aquele que nós comentamos há pouco, que é a definição do preço de onde vai abrir o mercado. Eles casam as ofertas de compra com as ofertas de venda e se chega a um preço de abertura. Então, o primeiro leilão do dólar no dia é o leilão de abertura, que normalmente vai até as 9 horas, às vezes se prolonga até 9:01, 9:02, tá? Após isso, nós temos o leilão de preço. Esse é perigoso. O que significa leilão de preço? A BMF tem uma regra que eles criaram, algo que eles chamam de túnel de negociação. Então, se acontecer uma variação muito grande no preço, num curto período de tempo, que a gente não tem essa definição de quanto é esse tempo e quanto é essa variação de preço, né? Mas a gente sabe como funciona. Se tiver uma alteração de preço grande num curto período de tempo, o dólar entra em leilão. E aí é como se fosse o começo do dia novamente. Começam a entrar as ordens de compra, começam a entrar as ordens de venda, e eles vão casando, e normalmente fica aí uns 3 minutinhos, um leilão, se acontece alguma variação grande. Como que pode acontecer essa variação grande? Vamos supor que o mercado está lá saindo lotes de 100, de 50, de 20, andando meio ponto para baixo, um ponto para cima, e aí de repente vem um player e coloca uma ordem de 8.000 contratos a mercado. Essa ordem de 8.000 contratos a mercado, ela vai levar o preço 10 pontos para cima, 12 pontos. E aí, neste tipo de variação rápida, de grande quantidade de contrato, a BMF pode abrir o leilão antes de executar toda essa ordem. Na hora que começar a andar bastante, já abre o leilão, tá? Aí, nós temos também os leilões do Banco Central.
Então, muitos já devem ter ouvido falar do swap cambial. O Banco Central vai fazer swap cambial nesta terça-feira, né? Então, o que significa? Que o Banco Central vai vender no mercado futuro, vai vender dólar futuro. Swap é a venda de dólar futuro. Para que o Banco Central faz o swap cambial? Normalmente para segurar um pouco o preço quando está subindo muito, tá? Ele vende dólar, tá? Hoje em dia, o Banco Central não atua direto na moeda, né? Ele não atua tão frequentemente. No passado ele entrava muito, né? Defendendo, se começava a subir muito, ele segurava a moeda, né? Se começava a cair muito, ele comprava a moeda para exatamente ter uma estabilidade. Hoje em dia, né, com a flutuação do câmbio, com a liberação, né, o Banco Central deixou o dólar um pouco mais liberto, né, andar por si próprio, então não tem mais tantos swaps igual tinha no passado. E aí, nós temos o oposto do swap cambial, que é o swap reverso. Se lá era venda, aqui é compra. Então, o Banco Central faz o swap reverso quando o dólar está caindo muito. Aí, ele compra dólar no mercado futuro. Tá? Além disso, nós temos um leilão que é chamado leilão de linha. Este leilão de linha é a venda no mercado à vista pelo Banco Central, não no dólar futuro, mas acaba impactando, né? Porque se cai o à vista, cai o futuro, e não diminui as reservas cambiais nesse tipo de leilão, que é o leilão de linha. Venda direta no mercado à vista. O Banco Central pode ir lá e fazer uma venda direta. Esta diminui as reservas cambiais, tá, do Banco Central. Então, é uma venda direta. Esses termos vocês não vão ouvir muito no dia a dia. O que mais vocês vão ouvir é o swap cambial, o swap reverso. Tá? Leilão de linha, venda direta. São poucos momentos que acontecem isso. Tá? E aí, aqui tem o link dos normativos que o Banco Central precisa fazer. Então, todo leilão de linha que o Banco Central for fazer, swap reverso, swap cambial, ele anuncia no normativo. Então, você pode entrar lá no site diariamente, se você quiser, e verificar se vai ter algum tipo de leilão. Tá? Os swaps cambiais, que são os leilões mais frequentes, eles têm horário para acontecer. Tá? Então, no normativo está o horário para acontecer e tá lá os detalhes do swap. Né? Quando o Banco Central faz um swap cambial ou um swap reverso, isso é oferta, não significa que vai acontecer o negócio. Então, por exemplo, o Banco Central vai fazer um swap cambial de 20 mil contratos. E aí ele tem 10 minutos durante uma determinada janela, que pode ser aí das 10h30 às 10h40, por exemplo, da manhã, e ele faz essa oferta para os bancos e corretoras. Se elas não quiserem esses dólares deles, eles não vão conseguir fazer, eles não vão conseguir vender. Né? E aí não acontece a negociação. Senão, os bancos compram deles, por exemplo, no caso do swap, e vai acontecer a negociação, que às 11 horas daí sai o resultado. Tá? Então, só é importante saber esses nomes para vocês, quando acontecer, saber o que está ocorrendo. Então, basicamente, isso daqui ó, é tudo Banco Central. Né? É tudo o Banco Central tentando fazer alguma movimentação no dólar. Tá? O leilão de preço não é. O leilão de preço, ele entra direto. Se acontece uma variação muito grande, entra no túnel de negociação e entra em leilão. E o de abertura, né, que nós já discutimos aí para definição do preço.